Olá, tudo bem? Você que é novo aqui no canal, vou me apresentar. Meu nome é Viviane de Magalhães e eu tenho esse canal com o intuito de compartilhar meus momentos úteis que vão agregar conhecimento a vocês, como dicas de empreendedorismo. Eu tenho uma loja e dicas de organização, dicas de horta, de plantas, coisas que eu gosto e sei que vai agregar a vida de vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha alopecia androgenética, né? Como diz aí o título do vídeo. Uns conhecem como alopecia androgênica, eu conheço como alopecia androgenética. É que nada mais é do que a queda de cabelo na região da coroa. Aqui, ó, nessa região aqui. Se você vê, a Viviane tá reclamando, não tô vendo nada careca aqui. Pessoal, depois eu vou mostrar com detalhe pra vocês vão ver que realmente sim, eu tenho algumas falhas, tá? E não poucas. Mas enfim, vamos para o vídeo. Antes de tudo, pessoal, eu não venho aqui dizer a vocês o que vocês devam ou não fazer, tá? Eu venho dizer a minha experiência, a minha história, como que foi meu diagnóstico, né? E não quero passar para vocês uma ilusão, tá? E eu não quero também tomar o lugar dos médicos, porque eles foram formados para isso e você precisa, independente do seu tipo de queda de cabelo, se é a androgenética, se é a areata, que é o tufo de cabelo que cai, né? Fica aquele buraco. Você precisa procurar um médico, porque queda de cabelo não é normal. A queda excessiva de cabelo não é normal, não é natural, tá? Então, você precisa procurar um acompanhamento médico, tá? Para estar sabendo direitinho. Às vezes, a minha causa é uma e a sua pode ser outra. Uns têm problemas hormonais, outros têm estresse excessivo, ainda que aparentemente acha que não, mas tem. Ansiedade, por exemplo, faz cair o cabelo, tá? Mas você também pode ter outros problemas mais graves também e você não sabe, então você precisa procurar um médico, tá? E, enfim, como que eu descobri essa alopecia androgenética? Pessoal, eu sempre tive queda de cabelo. Desde criança, eu sempre notei, quando eu penteava o cabelo, que meu cabelo caía. Mas eu achava normal. Mas na minha adolescência, que é a fase ali, né, que a menina começa a se despertar como moça, começa a se cuidar mais, eu comecei a notar a diferença do meu cabelo comparado ao cabelo das minhas amigas. Quando a gente fazia trança embutida, o cabelo delas ficava bem encorpado, a trança bem encorpada, e o meu cabelo ficava muito fino. O meu cabelo todo não daria nem a metade do cabelo delas, então eu comecei a me preocupar, achando que alguma coisa não estava certa. E quando eu começava a tomar banho, que via aquele bolo toda vez, eu comecei a piscar um alerta. Opa, preciso me cuidar. Foi aí então que eu fui na dermatologista pela primeira vez e ela me passou o exame de sangue. Eu vi que tinha falta de vitamina D, ferritina, mas ainda assim eu não achava que resolveria alguma coisa. Eu tomei um mês e depois eu não continuei fazendo essa reposição de vitaminas e ferro. E só comecei a usar uma loção, né, que todos aqui que estão aqui provavelmente têm queda e se fazem tratamento conhecem o minoxidil, que é esse que eu usei. E eu começava a usar só ele. Então, meu cabelo estava maravilhoso na questão do crescimento. Só que eu não conseguia sair na rua porque ele ressecava o meu cabelo. E depois eu parei, acabou o produto, eu parei de usar. E continuou a queda de cabelo. Mas eu sempre fui uma pessoa que indagava muito, sabe? Eu analisava o comportamento, aquilo que eu me alimentava e qual era a reação do meu corpo em relação a isso, né? Aos alimentos. Eu comecei a buscar alternativas. Nisso eu já era casada e já tive minha primeira filha. Eu busquei alternativas, já que eu não tinha condições de fazer esses testes na época, né? Pra ver se você tem alergia a alguma coisa.
eu comecei a fazer a troca de alimentos, substituição, né, de alimentos. Então, quando eu ganhei a minha filha, eu comecei a substituir o leite pelo chá. Fiquei um mês assim. Aí eu percebi que o meu intestino, que sempre era preso, começou a funcionar melhor. Eu comecei a sentir um pouco a diminuição da queda de cabelo e comecei a botar um sinal de alerta. Opa, será que eu tenho intolerância à lactose e não tô sabendo? Será que eu tenho intolerância ao glúten? Porque também eu tinha cortado um pouco pão e bolo, essas coisas. E eu fui falar com a doutora, né? Aí ela me passou um exame para fazer e acabou que eu não tinha condições na época de fazer esse exame, né? E ela falou, você precisa tomar cuidado, porque arrancar a lactose, você precisa equilibrar a sua alimentação, mas você não pode tirar por completo isso, né? Se você não tem, se é apenas a queda de cabelo, não tem outros tipos assim de alergia, você precisa tomar cuidado. Então vamos fazer os exames certinho para depois você tirar. E aí eu deixei isso de lado e continuei no tratamento apenas da estética, né? Que a mulherada não se preocupa muito com a saúde interna, preocupa mais com a estética, que ninguém quer andar careca por aí, né, pessoal? Então, aí eu comecei a fazer o uso de algumas medicações. Usei o Exímia, Fortalize, usei o Pantogar, usei o Pillfood, né, que é o manipulado do Pantogar. Eu ia comprar o Ineov, mas também eu no momento não tinha condições. E naquele momento em que eu estava usando, beleza, parava de usar e voltava a queda capilar. A última vez que eu fiz um exame, constatou mais uma vez que eu tinha deficiência da vitamina D e da ferritina e que os meus hormônios de tireoide estavam um pouco abaixo, tá? Não estava assim muito significativamente assim alarmante, né? Abaixo, né? Considerando assim o hipotireoidismo, mas estava um pouco abaixo do normal e talvez isso poderia estar influenciando. Mas para eu chegar nesse ponto, nesse tópico com a doutora, eu cheguei no consultório não apenas falando, doutora, me ajuda, eu tô com queda de cabelo. Não, eu passei todas as informações, falei, doutora, eu tenho observado que eu estou um pouco desanimada, meu intestino não está funcionando normal, os exames de sangue que eu fiz da outra vez sempre constatou falta de vitamina D e ferritina. Eu fiz uma análise do histórico familiar da minha mãe, do meu avô materno e da minha avó materna. Todos têm a queda nesta região aqui. E a minha avó tinha hipotireoidismo e o meu avô também. E eu gostaria de saber, doutora, se isso tem influência, se isso é algo que vem de genética, né? E assim, eu fui mostrando essa análise que eu fiz do meu corpo, do meu histórico familiar e fui passando isso para a doutora para facilitar, né, o diagnóstico. É claro que o exame vai colocar tudo em evidências, mas para a doutora me mostrar qual tipo de exame fazer e tal, eu passei esses dados que foram de suma importância para ela. E aí ela me passou, pessoal, para eu fazer o fator antinuclear, o FAM, exame chamado FAM, que eu vou fazer, tá? E aí eu vou estar voltando aqui para contar para vocês. Eu vou tentar postar a foto de como que estava o meu cabelo antes. O cabelo era cabelo cacheado lindo, lindo, lindo. E a minha autoestima, sabe, eu acabei com a minha autoestima quando eu comecei a molhar o cabelo e via essa parte de cima aqui sem cabelo, praticamente, quando eu fui mãe. E isso mexeu muito comigo, as pessoas perguntavam se eu estava doente. Algumas pessoas, assim, que eram um pouco invasivas na questão, né? E eu comecei a ficar muito triste. Eu quase entrei em estado de depressão por conta disso. As crises de ansiedade agravavam, porque eu tenho ansiedade e eu trato, mas graças a Deus, eu creio que eu estou no processo de cura da ansiedade. Mas nessa época eu não me aceitava.
E foi aí que, mesmo que eu não queria, mas eu precisei tomar uma atitude para me levantar um pouco minha autoestima. Eu fiz um botox capilar, tá? E hoje em dia eu lavo só o cabelo, dou uma chacoalhada assim pra cima, assim, ó, e ele fica melhor, não aparece. O ideal é a gente não é colocar química nenhuma no cabelo. Esse botox é sem formal que eu fiz, mas eu precisava melhorar minha autoestima. Só quem passa pela queda de cabelo sabe como que a gente fica triste, como que a gente olha as pessoas com cabelos bonitos e a gente fala, por que eu? Por que isso vai acontecer logo comigo? E foi aí que eu tomei a decisão, eu falei, eu preciso cuidar de mim. A gente, quando é mãe, a gente quer cuidar muito dos filhos e a gente esquece de cuidar de nós mesmos. Foi aí que eu procurei ajuda médica. Então, o que eu quero dizer para você que tem alopécia, você que tem a queda de cabelo, mas não sabe por onde começar, você está em choque consigo mesmo, procure um médico, lute por você, porque tem cura, tem como tratar. Você vai pesquisar mais sobre isso, seu médico vai te orientar. Eu procuro tratar a causa. Eu vou encontrar um médico que trabalha na área da homeopatia, área natural. Eu tenho muito desejo de tratar no Instituto Biofal também. Eu tô falando aqui os nomes, pessoal, mas eu não ganho um centavo por isso, tá? Eu amo o tratamento da medicina natural. Eu prefiro isso porque Deus deu a natureza para a gente, para nós utilizarmos dela e a cura vir por meio da natureza, né? Então, essas indústrias farmacêuticas geralmente colocam, né, esses medicamentos para a gente ficar um pouco meio que escravo deles, né? Mas a minha intenção mesmo é procurar a cura, a causa, procurar a causa e tratar a causa, né? E não o efeito da queda de cabelo, tá bom? Mas assim, eu não estou dizendo para você não tomar, não estou dizendo nada, eu estou dizendo que eu prefiro a medicina natural, tá? Agora você sinta à vontade no lugar onde você mais tem segurança, no médico que você mais tenha segurança, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, que esse vídeo sirva de experiência e incentivo para você não desistir do seu cabelinho, tá bom? Aqui tá muito escuro, mas eu tô com essa luzinha aqui. Não sei se dá pra vocês verem, olha. O meu cabelo, ele tem muita falha nessa região aqui de trás, mais ainda. Olha, ele tem muita, ó. Muita mesmo, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Mas, pessoal, e eu quero dizer aqui no final um brinde. Eu não vou fazer outro vídeo, né? Porque tem gente que faz aquele suspense pra falar algo importante, aí deixa pro outro vídeo. Não. O que tem melhorado muito o meu cabelo? Eu tenho usado todos os dias na lavagem do cabelo shampoo bomba natural. Como que é esse shampoo bomba? Você vai precisar de um shampoo neutro, tá? Da sua preferência, um shampoo sem sal, aquele transparente de mercado. Pode ser o mais baratinho possível, tá? O mais fraquinho de preferência. E você vai comprar aqueles pacotinhos que vende lá naquela parte de temperos, né? Aqueles saquinhos assim, quadradinhos. Você vai comprar, se você não tiver em casa, é claro, um saquinho de alecrim, um saquinho de cravo e um saquinho de canela em pau. Que vem um pedacinho, né? De canela em pau. E você vai misturar tudo isso no shampoo, nesse shampoo neutro, tá? Vai deixar curtindo ali, dentro de uns 2 dias mais ou menos, aquele shampoo já começa a adquirir a coloração dessa mistura. E você vai fazer o uso normalmente na lavagem dos seus cabelos, tá? Então, como eu faço? Eu pego a quantidade que eu uso normalmente de shampoo, esfrego, massageio aqui essa área todinha assim, ó. Essa parte aqui, ó, toda em cima. Faço um coque, prendo, pra dar um tempinho, fazer o efeito ali e depois eu enxago normalmente. Eu não fico esperando, até porque eu não tenho muito tempo. Eu faço isso todos os procedimentos. Quando eu vou lavar o cabelo, eu faço isso, eu utilizo isso. Eu tive um feedback muito bom em relação à queda do meu cabelo, tá? Tava muito pior.
E é isso, pessoal. Eu não vou ficar prolongando esse vídeo, que esse vídeo já vai longo. Você já procurou um médico? Se sim, deixa aí nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu vou te desafiar a escrever Madeixas nos comentários. M-A-D-E-I-X-A-S. Para nós vermos aí como que tá a questão do retorno, né? Se eu tô atendendo aí vocês, se vocês estão conseguindo assistir o vídeo até o final, tá bom? Eu vou prometer para vocês que eu vou estar fazendo mais dicas aqui para quem tem queda de cabelo, tá? Se vocês tiverem interesse também de mais misturinhas, vocês podem tá comentando aí também para me dar mais ânimo de fazer mais vídeos. Tá bom? Se você quer estar mais pertinho de mim, vai lá no Instagram, @Vivi Magalhães, que eu vou deixar aqui ou aqui, não sei. @Vivi Magalhães, sem acento, CC, tá? E você vai estar lá vendo nos meus stories que estão fixados lá no destaque. Todo o meu processo, tudo que eu fiz no meu cabelo, a ozonioterapia também, que eu não falei nesse vídeo, que eu cheguei a fazer, como foi o meu resultado, o que eu gostei, entendeu? Vocês podem ir lá que eu vou estar explicando isso pra vocês nos destaques, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande beijo no coração de todos vocês. Não fica triste, não deixe de se amar, não se importe pelo que as pessoas dizem de você. E o importante é que você se ama e você precisa se amar. A única pessoa que vai te atrapalhar nesse processo é você mesmo. Então você precisa ter o foco, que você precisa de você. Abaixo de Deus, nós precisamos de nós mesmos para realizar nossos sonhos e alcançar nossos objetivos, não é verdade? Então é isso. Um grande beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!